Você sabia que o Michael Jordan já jogou beisebol? Não? Se você não é um grande fã de NBA ou até mesmo de beisebol, talvez você não saiba desse fato. Mas sim, o Michael Jordan já chegou a jogar durante um ano e meio, beisebol pelo White Sox, que era o time favorito do seu falecido pai. Foi meio que uma homenagem para ele após a sua aposentadoria e ao falecimento do mesmo. E aí, rebatedor, tudo bem? Aqui quem fala é o Jefferson Oliveira e nesse canal a gente vai falar um pouquinho sobre beisebol, sobre as ligas, né, sobre novidades, curiosidades. E hoje a gente vai começar falando sobre um time especial que eu gosto bastante, que é o White Sox. O White Sox é uma das equipes mais antigas do beisebol. Ela foi fundada em 1900. Sua história ela é um pouco conturbada, né? Desde escândalos como o de 1919 até sua reviravolta, né? Seu retorno como uma fênix após 88 anos sem ganhar um título em 2005. O White Sox ele é o segundo time de Chicago, ele representa o lado sul da cidade. Ele é um time que acaba sendo perseguido pela mídia, né? Acredito que seja um pouco pelos torcedores, né? Como ele é da parte sul, ele é mais do povão, né? Os torcedores são vistos por outros torcedores como pessoas de menor poder aquisitivo, né, por morar em periferias, em comunidades, em bairros, né, que também são bastante povoados por pessoas negras, e aí a gente entra em outro debate um pouquinho ali de racismo, preconceito, né, a gente tem bastante nisso, porque se você for olhar o esporte ele tem muito latino jogando, muitos latinos que fazem fama, e a gente sabe que lá fora esse pessoal não é bem quisto, né, por outras pessoas, mas esse não é o intuito do vídeo, só trazendo essa informação. Algumas das pessoas famosas que torcem para o Sox, né? Como a gente já sabe, a gente já viu em muitas reportagens ele falando, nosso querido Barack Obama. E também o nosso icônico Ice Cube, que sempre gostou e sempre propagou, né, a sua torcida pelo Sox em clipes, em músicas, em suas vestes e até em declarações, né, em redes sociais e pela mídia. O primeiro dono, digamos assim, que deu a origem de White Sox foi o Charlie Cominsky. Ele era um ex-jogador de beisebol da época e empresário também, que chegou a comprar a franquia, que era o Sioux City, né, antigamente, passou depois para Paul Saints, até se mudar para Chicago. A partir do momento que ele mudou para Chicago em 1900, né, quando estava recém formando a Liga Americana de Beisebol, ele falou, né, ele deu o nome da equipe dele que seriam os Pernas Brancas. Porém, os jornalistas falavam que era um nome muito grande e teriam que encurtar, e foi assim que nasceu o White Sox. Como eu falei anteriormente, em 1919 foi um ano que acabou manchando um pouco da história do time, né, por um grande escândalo onde o time acabou se vendendo para uma casa de apostas. Sim, naquele tempo já existia isso. Então, tudo que a gente vê hoje no futebol não é novidade. Já existia casas de apostas e apostas envolvendo esportes há milhares de anos, né? E o motivo para isso ocorrer, né, o time se vendeu para uma casa de apostas e chegou a entregar a final do campeonato, foi uma forma deles refletirem o que estavam sentindo, né, pelo descontentamento em relação a salário e uma grande indignação com o Cominsky. Até hoje não se sabe se os jogadores estavam realmente jogando aquela partida ou se fazendo em campo, né? Isso acabou acarretando várias injustiças com outros jogadores que não compravam muito essa ideia do time, de entregar a partida com forma de descontentamento ao que estava rolando com eles. Um dos maiores casos que a gente tem dessas injustiças ocorreu com Choiceless Joey Jackson, ou vulgarmente conhecido como Joey Descalços, que era um dos melhores rebatedores do esporte em todos os tempos. Porém, em 1960, sob uma nova direção de Bill Veecken, o White Sox colocou novamente a sua marca no esporte, né? O Bill Veecken, ele fez várias coisas boas e coisas malucas, porém uma das melhores coisas que ele fez foi a forma que ele mudou como a galera assistia o jogo no estádio, né? Ele criou um placar que toda vez que o time da casa realizava um home run, soltavam fogos de artifícios, e isso é uma marca muito grande que carrega até hoje no esporte, e ela foi feita por ele,
foi inaugurada e estreada pelo White Sox. First exploding scoreboard. Where did you get the idea for that? To show a time of your life, if you remember, there was sitting in the back of the saloon. Every once in a while, a guy would come up and get another roll of nickels, and he'd go back and play a pinball game. And nothing happened, and nothing happened. But you knew, there's some point to this. And just before the final curtain, he hits the jackpot, and everything happened. The whole board exploded, the flags came up, it played Dixie. And I thought, what a wonderful idea. Because that emphasizes the importance of home. Home runs really, basically, are strangely enough, except for the result, are dull. Because it happens so fast. It isn't like a triple with a bases full with everybody running and keep running. It's just boom and it's gone. So I thought, we'll try and make this more dramatic. Luzinski's 27th rocket of the year with 2 out of the 9th ties it. Well, they kept hitting him a little farther. Yeah. The only thing is, I didn't dream that I would create, once again, a monster, like Dr. Frankenstein, that would try and usurp the ball game. Because you see, with all the instant replays and all these things, people forget to watch the game because they know we can see that. Where do you activate the fireworks when somebody hits a home run? Well, the switch is just up on the wall over my right shoulder. When we're sure the home run is hit, we'll flip the switch and automatically it'll fire the fireworks. Nesse mesmo período de coisas inusitadas e boas, tava rolando uma moda, né, na época, e o Bill, ele não poderia deixar isso passar, e ele deu novos uniformes para o time. Então, ele trouxe um uniforme com uma camiseta muito estranha e shorts. Os jogadores realmente utilizavam shorts e umas camisetas que não ficavam muito confortáveis e acabavam atrapalhando o desempenho deles, e algo que não durou muito, mas foi uma iniciativa, né, como ele fez dos placares, de tentar revolucionar e mudar, mas dessa vez isso não deu certo. E como falar de White Sox e não falar de Frank Thomas, a.k.a. Tacada Atômica? Cara, ele foi o MVP de 93, 94, né? Se a gente falar um pouquinho dos seus números, o maluco, ele tinha uma média, né, de aproveitamento de 0.301 no taco, né, em rebatidas. Ele conquistou mais de 6.000 bases, né, durante as suas corridas. E o maluco tinha basicamente 521 home runs. Acredito que no recorde, né, no top 10, ele é o 8º ali. Lógico, existem pessoas com mais pontuações, mas no White Sox, esse maluco era um monstro. Ele é vivo até hoje, né? Ele é muito reconhecido pelos seus feitos. E o cara é fantástico e todo mundo tinha medo do maluco quando ele ia rebater, de tão monstro que ele era. 40 homers, 111 RBIs last year, 308 average. Here's Frank Thomas. Fastball, there's a drive deep to right field. This one is gone, a home run. First ball swinging, and Frank Thomas takes advantage of that short home run porch at the Kingdome. Right field is a home run hitter's paradise. And Thomas, for only the second time in his career, takes Johnson deep. Last year he did it for the first time. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha ideia com esse canal é tentar crescer um pouquinho da fanbase de beisebol no Brasil. Nesse 2026, eu vou trazer novidades da Liga. A Liga só começa em abril, né, de abril a outubro.
Porém, até lá, a gente vai falar um pouquinho sobre as regras, vamos falar sobre curiosidades dos times, talvez novidades, né? Como estão a galera, transações de jogadores, falar um pouquinho sobre jogadores, sobre números, explicar, tentar agrar mais pessoas que curtam o esporte, que possam colaborar com a nossa comunidade, crescer uma comunidade e, quem sabe, né, conseguir fazer que outras pessoas dêem uma chance pro esporte. Esse é o nosso intuito e espero que vocês tenham gostado e espero você na próxima base.